Mas quando você clama, Deus já vem com a providência. Deus já vem com muito mais do que você pode pedir. Então você clama e Deus se encarrega de fazer com que você tenha o básico segundo o olhar de Deus. Cada pessoa dentro do seu nível, eu diria, de fé, não é? Mas cada pessoa dentro do basicão de Deus vive bem, vive com abundância, não falta nada, não é? Tem lutas, tem tribulações, porque nós temos um adversário, vocês entendem assim? Nós temos um adversário, consequentemente podemos ter lutas, tribulações, claro que sim. Mas também, meus irmãos, é claro, isso faz parte da vida do crente, mas que o que eu diria que é o básico de Deus na nossa vida nos é suficiente, isso é. Então pode agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito e pode ter certeza que Ele haverá de continuar fazendo. Amém? Mas entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Mas entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Para dar providência, Senhor. Dá providência, meu Deus, dá prosperidade. Prepara tudo do bom e do melhor para o seu povo. Guarda o patrimônio da sua igreja, Senhor. Entra nessa casa, entra nessa família para prosperar, para guardar e proteger. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Entra na minha casa, mas entra na minha vida, escolhe na estrutura, toda graça me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz o milagre em mim. Amém, queridos, amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Diga que bom que você veio. Bem-vindo à casa do Senhor. Bem-vindo à casa de Deus. É ver você na casa de Deus, buscando ao Senhor. Foi tão bom reconhecer. Você tem seu valor. Que bom é ver vocês na casa de Deus, buscando ao Senhor. Foi tão bom reconhecer. Você foi bom, você tem seu valor. Capítulo 19 do livro de São Lucas. Bem-vindos, irmãos. É um prazer poder pregar a palavra de Deus para vocês. Glória a Deus. E eu espero que vocês sejam edificados através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos é força e nos é alimento de noite e de dia. Nós já caminhamos bastante, mas ainda temos uma longa caminhada. Aleluia. Que a fortaleza de Deus venha à sua vida através dessa palavra. São Lucas no capítulo 19. Pequeno homem, grande visão. Zaqueu, publicano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos falar sobre esse rapazinho aqui hoje. Sua história é bastante conhecida, mas muito interessante. E às vezes nós deixamos de nos ater a detalhes, coisas que parecem tão pequenas, deixamos então de comer coisas grandes, deixamos então de verificar coisas que são tremendas na nossa vida. E hoje eu quero falar de mais uma dessas coisinhas que parecem tão pequenas. Mais uma vez, quando nós as entendemos, se transformam para nós em coisas grandes que nos edificam, que nos fortalecem.
Posso ler para vocês? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e era rico. Infelizmente, meus irmãos, para muita gente o defeito dos outros é que os outros às vezes são ricos. Tem gente que é só falar que o irmão é rico, que o fulano é rico, para os demais já é um grande defeito. Quero dizer aos irmãos que ser rico não é nenhum defeito, não. Quisera eu que todos vocês aqui fossem ricos. E quisera Deus também. Alguns, é claro, não têm condições, eu diria, não só emocionais, mas condições de comportamento para serem pessoas ricas. Mas eu tenho certeza que a vontade de Deus é que todos tivessem essa condição e todos pudessem ter bastante. Porque quando as pessoas desenvolvem essa condição de poderem ter bastante, sem perder a ternura, sem perder a sua força e a sua esperança em Deus, isso glorifica o nome do Senhor. Mas infelizmente nem todos podem. E Zaqueu então procurava ver quem era Jesus. E não podia, por duas razões: por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e porque era assim, meio baixinho, né? E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se Zaqueu era anão ou não, mas que eu entendo que ele era pequeno, ele era. Mesmo porque a própria estatura do povo daquela época não era uma estatura muito exagerada. Não era assim ninguém do meu tamanho, coisa assim. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus passava em Jericó. E o Zaqueuzinho, o varão. E a Bíblia Sagrada nos diz que o pequeno Zaqueu, chefe dos publicanos, era um tipo de funcionário público, provavelmente suspeito de um envolvimento no mensalão deles lá, era rico. E a Bíblia Sagrada diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas tinha o problema da sua estatura, o problema da multidão, e um problema que a Bíblia não fala abertamente, mas eu tenho certeza que existia. Zaqueu era um homem que ele não gozava muito da simpatia do seu próprio povo, porque trabalhava para os romanos. E existem pessoas que se encafruncham na história, que dizem que era costume dos cobradores de impostos, funcionários públicos, recolherem a quantidade que pertencia ou que deveriam dar para os romanos e puxar firme na famigerada: ou você me paga ou eu não desenvolvo as suas coisas. Era um tipo de propina forçada, né? Então eles eram odiados pelos judeus, por outros eram invejados, por outros rejeitados. E a terceira situação que eu creio que se complicava bastante, no sentido de que Zaqueu jamais conseguiria normalmente ver Jesus, não era só a multidão, não era só o seu tamanho, mas era a questão dessa rejeição que eu falei. Imagine vocês, Zaqueu, não deveria ser uma pessoa de difícil identificação, porque eu creio que o tamanho dele destoava das pessoas no tamanho médio. E por isso que eu disse a vocês que poderia, quem sabe, até haver a possibilidade que fosse realmente um anãozinho.
Porque para a Bíblia falar que ele era de tamanho, de pequena estatura, certamente era uma coisa que se notava. E um homem odiado, um homem rejeitado, um homem invejado, um homem que muitos tinham até raiva dele, não teria condições de chegar para a multidão, não é? Que o odiava. Escuta, dá para dar uma licencinha para ver se eu